As duas engenharias apresentadas neste grupo são a civil e a de produção. Mas o que o guindaste proporcionaliza a cada engenharia? Bom, a construção civil, ou em geral, é uma ferramenta essencial em diversas áreas da engenharia, desempenhando um papel crucial na entrega de instalação de materiais pesados, descargas e indústrias. No caso, na construção civil, é utilizado para erguer estruturas, transporte de materiais como aço, concreto e equipamentos pesados. Na indústria, são utilizados para várias coisas, como transporte de produtos, de embalagens e etc. funções. Os guindastes, eles operam com base em diversos conceitos teóricos da física, que ajudam a entender como eles levantam e movem cargas pesadas. Bom, um desses conceitos são a força e o equilíbrio, a força exercida pelo guindaste, que equilibra a carga, e a condição de equilíbrio é essencial que o guindaste não tombe e não sofra danos. Momento de força, torque no caso, que é uma medida de força. Quando o braço ele levanta, ele gera um torque para manter a estabilidade de cargas, para que ele consiga. Um desses conceitos entram a primeira lei de Newton, que é a inércia, seguinte da lei força igual a massa vezes aceleração, são fundamentais e são aplicadas no guindastes evidencialmente, que ele tem que vencer a inércia e a carga ao movimentá-la, né? E a aceleração é a força necessária para que a carga depende da massa, e a carga depende da massa. As cargas e as distribuições dos pesos que geram essa rotação importante, que a gente tem que entender o peso de carga e distribuí-la ao longo da estrutura do guindaste. Isso afeta muito a tensão nos cabos e estabilidade do equipamento. No caso, ao momento de inércia, né, que se refere, é a distribuição da massa em relação ao eixo de rotação. Quando um guindaste, com uma lança, no caso, longa, ele pode ter um maior momento de inércia, o que influencia facilmente com o que ele vai poder mover, né? A carga e etc. Bom, ele também possui um sistema de polias, que a gente entende que frequentemente são utilizadas em sistemas para aumentar a força que ela pode ser aplicada, permitindo que ele leve cargas mais pesadas ainda com menos esforço, que é um dos princípios do guindaste. O atrito é um dos conceitos básicos também dessa apresentação. Então, entre partes móveis do guindaste e a carga pode afetar a eficiência do movimento. Esse conhecimento do atrito é crucial porque a gente tem o conhecimento para garantir que as cargas sejam movidas suavemente. A energia potencial e a cinética, que são apresentadas nas imagens a seguir, vemos evidencialmente que ao levantar uma carga, a energia potencial é convertida em uma energia cinética quando a carga é movida para baixo. Isso deve ser gerenciado para evitar, geralmente, acidentes, né? E esses conceitos ajudam muito a gente a entender como os engenheiros usam esse guindaste, projetam com esses guindastes, e engenheiros em geral, como uma indústria usa esses guindastes para acelerar uma produção, como os engenheiros usam para transportar coisas pesadas, materiais e etc. Bom, falando agora um pouco do conceito hidráulico das nossas seringas específicas deste guindaste, que será feito com seringas. Bom, este conceito hidráulico das seringas é baseado na transmissão de força através dos fluidos, no caso água sendo utilizado, incompressíveis, que é um princípio fundamental da hidráulica, que é o princípio de Pascal,
que afirma que qualquer variação de pressão aplicada a um fluido em um recipiente fechado é transmitida igualmente em todas as direções. Isso significa, no caso, que quando a gente aplica a força na seringa, quando a gente aperta ela, essa força se distribui por todo o fluido, permitindo que a pressão se mantenha constante, fazendo com que o braço mova, a rotação aconteça e etc. Temos a força multiplicada, no caso, a área do êmbolo da seringa e a área de saída do fluido. São fundamentais. Se a área do êmbolo for menor que a área da saída, a força aplicada será amplificada. Por exemplo, se a gente tem 1 centímetro quadrado e ela é pressionada com uma força de mais ou menos 10 newtons, a pressão gerada é de 10 newtons por centímetro quadrado. Se essa pressão é aplicada em um êmbolo maior, como 10 centímetros quadrados, a força resultante será de 100 newtons, no caso. Mais um dos princípios dessas seringas são a movimentação de cargas, que é o que a gente utiliza. A gente utiliza esses fluidos para a gente movimentar cargas. Então, este fluido a gente utiliza para o deslocamento já do fluido, no caso da carga, e gera o seu levantamento e a sua pressão, né? Deslocamento do fluido, no caso, que ao pressionar, a gente vê claramente nesta maquete que desses sistemas hidráulicos, eles têm a função de fazer a rotação, fazer o levantamento, no caso o movimento de subida e descida, e fazer o sistema de amplificar o seu corpo. No caso, este guindaste ele amplifica o seu braço, se precisarmos no caso. Então, esses princípios se tornam muito fundamentais para que a gente tenha um trabalho eficiente. Desde o conceito da inércia, da força, do contrapeso do nosso guindaste até o conceito hidráulico, que utilizamos para mover esse guindaste. Bom, as dimensões do nosso projeto, do nosso guindaste, acabou ficando com o braço dele fechado na medida de 1,35 m, a altura total, desde a base até o braço, de 1 metro, e a nossa base foi feita com 50 por 50. Na utilização de materiais, usamos encanamentos, joelhos e a seguir utilizamos uma foto para usar de referência com o que montamos em esboço, utilizando 3 barras centrais para fixação e para centralização que estabilizem a nossa base, por o guindaste ser muito perto. Acabamos usando joelhos, luvas e madeira, as seringas, as mangueiras de níveis que foram usadas para fazer o sistema hidráulico. E a imagem a seguir mostra um desses esboços que fizemos para ter essa estabilidade até na estrutura do nosso guindaste. O nosso cronograma foi realizar essa estrutura primeiro, antes mesmo, depois praticamente do nosso trabalho teórico, né? E agilizamos já esse sistema hidráulico. O nosso cronograma, no caso, está bem adiantado. Pretendíamos acabar, no caso, tendo mais tempo, deixando mais tempo para os ajustes, que são as prioridades, que é a previsão de uma mangueira estourar, de comandar, de ter a técnica de comandar esse controle hidráulico. Então, o nosso cronograma segue nesse momento com a nossa estrutura pronta. Neste momento, adiantamos já essa estrutura e deixamos esse tempo livre para fazermos os ajustes.